Efésios capítulo 3. Enquanto os meninos se organizam, você vai localizando aí o seu texto. Efésios 3, 14. Amém? Fecha a porta, fecha a porta. Ufa. Glória a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, hoje eu quero trabalhar 3 textos, e eu quero muito pegar uma visão, um raciocínio, uma direção do apóstolo Paulo, para que venha fazer sentido para nós. Querido, se você quiser ficar de pé, sua liberdade. Se você quiser permanecer sentado, a sua liberdade. Efésios 3,14. O apóstolo Paulo vai dizer assim: por essa razão, eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pelo teu favor. Pai, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Pai, sabemos que a tua palavra, ela é remédio. Pai, sabemos que a tua palavra, ela é penetrante. Pai, sabemos que a tua palavra é poderosa. Pai, nós apresentamos, ó Deus, nos apresentamos diante do Senhor. Pai, pedimos ao teu Espírito Santo que venha nos ensinar. Pedimos ao teu Espírito Santo que venha nos ministrar. Pedimos que o Senhor, ó Deus, venha preparar os nossos corações para receber a tua palavra. Pai, prepara o nosso coração. Prepara o nosso coração. Seja a tua graça, seja aqui o teu favor, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, queridos. Queridos, nós temos trabalhado ao longo desse ano família. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa falando algo para nós, família. Por essa razão, eu me ponho de joelho diante do Pai. Irmãos, nós precisamos saber de quem que nós nos colocamos de joelho. Nós nos colocamos de joelho por quê? Para quê? Diante de quem? É preciso que nós saibamos prostrar, estar de joelho, ter reverência com o Senhor. É muito importante. Nós somos chamados a nos colocar de joelho pela nossa família. Não é em qualquer lugar. Não é nas praças. Não é nas ruas. Não é somente na nossa casa, mas na igreja. Há um nome que é o nome de Jesus. E nome é algo muito importante. Nós temos aqui
Silvas, Oliveiras, Farias, Lousadas, Gil, tantos, Correia. Obrigado, Zé. E nós precisamos saber, e nós precisamos estar. Eu achei lindo quando o Alessandro falou assim, eu queria toda a família. Foi deles, irmãos. Queridos, nós não somos uma ilha. Nós não somos uma ilha. O projeto de Deus para a igreja é unidade. O projeto de Deus para a família é sermos o quê? Papai e mamãe? Não, papai, mamãe e filhos. É unidade. Como o Senhor é bom, como o Senhor ministra as nossas vidas. Isso aqui que nós estamos lendo é uma oração de Paulo. E ele continua no verso 16, eu peço a Deus. Ele prostrou de joelho diante do Pai. E agora ele fala, olha, eu peço a Deus, que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês, que sejam fortalecidos com poder. Fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Seu Espírito. Espírito com E maiúsculo. É o Espírito Santo. É para que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha sobre a igreja, venha sobre nós. Mas não é de maneira rasa. Paulo ele vai adentrando com as suas palavras e ele vai dizendo, no íntimo, mas não é no íntimo de um, é no íntimo de cada um. Queridos, e o meu desejo é que ao término dessa ministração, isso ecoe, que essa palavra pregada, ministrada aqui essa noite, reverbere aqui nas paredes e entre no seu coração com graça, produzindo transformação, produzindo mudança, te preparando, te fortalecendo. Não é fortalecendo com parafusos, apertando parafusos, ajustando, não. É algo que vem do Senhor, é algo que vem de poder de Deus mediante o Espírito Santo. Porque se for com parafuso, bambeia. Se for com cola, solta. É com o poder do Espírito Santo. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Por que habitar no coração? Porque o coração é enganoso, o coração é falho. Então precisa ser a habitação do Senhor, o nosso coração. E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, plural. Essa mensagem ela é para todos. Talvez você ache assim, eu não estou bem hoje. Ela é para você. Ela é para você. Estando vocês enraizados e alicerçados. O que é enraizado? Algo que penetra. Algo que vem devagar, criando profundidade, criando estrutura. Algo que vem se tornar algo sólido. Alicerce em amor. Em amor. Isto para que com todos os santos, vocês possam compreender. Queridos, nós precisamos compreender o que é esse vácuo, essa habitação do Espírito Santo. Esse lugar que o Senhor habita em nós.
para que possamos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Queridos, nós precisamos pensar algo do que é o amor de Cristo em nós, a ação de Cristo em nós. Que excede todo entendimento. Nós não conseguimos pensar tudo de uma vez, mas quando a obra do Senhor vem sobre nós, quando a palavra do Senhor vem sobre nós, quando nós crescemos em relacionamento com o Senhor, é como essa raiz que vai penetrando. A obra do Espírito Santo, ela vai entrando, vai enraizando no nosso coração, vai nos enchendo. É impressionante, raiz joga um muro no chão de concreto, irmãos. Ela vem devagar, ela vai abraçando, envolvendo. Nós vivemos um evangelho de muita pressa. Eu não vou no culto de oração não, que eu fui lá e orei e não aconteceu nada. A obra de Deus não é assim. A obra de Deus é algo que ela vai acontecendo. Ela vai acontecendo, a luz do Senhor é como a luz da aurora, que vai brilhando, diz o salmista, até ser dia perfeito. O sol de 8 horas da manhã é uma coisa, o sol de 10 horas é outra coisa, o sol de meio-dia, ele é forte, mas o sol de 3 horas da tarde é muito mais forte. Então é algo do Senhor que vai acontecendo em nós. Queridos, nós precisamos entender, não é mais tempo, não cabe um evangelho raso, não cabe mais uma vida cristã rasa. É preciso entender a profundidade, o comprimento, a largura, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios. Queridos, é um tempo e nós somos chamados a sermos cheios do Espírito Santo. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não vamos avançar à próxima fase. Aqueles que gostam aí de jogos, não vai. Cheios de toda a plenitude de Deus. É preciso despertar para o dia que se chama hoje. É preciso sermos cheios. É impossível pegar um copo cheio de bolinha de gude e encher ele de água. A água não vai encher o copo, ela vai dividir espaço com a bolinha de gude. Queridos, é necessário santificação. Tira tudo que não é do Senhor da sua vida. Tira tudo que não é do Senhor na sua vida. A gente tem tempo para tantas coisas e a gente não tem tempo para buscar a plenitude do Senhor. Queremos viver um evangelho de domingo após domingo. Quem dera eu que aguentasse jantar hoje, só jantasse domingo que vem, hein? Comesse mais nada. Eu ia ficar magrinho, bonitinho demais. Como é que a gente quer viver uma vida espiritual cheia, comendo, alimentando uma vez por semana? Como é que a gente quer ser cheio do Espírito Santo se nós não nos colocamos de joelho em casa, não nos colocamos de joelho na igreja, não apresentamos as nossas famílias, seja ela quais são?
O apóstolo Paulo vai nos conduzindo com seus textos, com seus exemplos, colocar-se de joelho diante do Pai. Famílias que recebem um nome, identidade. Identidade. Qual a sua identidade? Quem é você? De que forma que o Senhor te conhece? É importante ter o íntimo fortalecido. Irmãos, a academia está um negócio fantástico, está bombando. Está bombando. E eu também vou fazer academia logo, logo. Está tudo bem fazer academia, tem que fazer. Agora eu vou te falar um negócio para você. A prioridade é o corpo ou é o espírito? Tem um monte de gente saradão indo para o inferno, cheio de saúde. E Jesus chama de sepulcro caiado, lindos por fora, vazios, podres por dentro. Será que conhecemos o amor do Senhor? Será que estamos enraizados e alicerçados no amor do Senhor? Vivemos um sentimento, parece que Jesus ainda está cravado na cruz, impossibilitado de se revelar, de se mostrar. Quinta-feira eu ministrei uma palavra, e é importante a gente entender, houve um período interbíblico, eu não quero trazer a mensagem de quinta-feira, 400 anos onde profetas não falaram, onde o Senhor não se revelou. Você tem noção que são 400 anos? 20 gerações passaram. 20 gerações passaram. E o Senhor não se revelou. E Deus não falou. Pastor, imagina que tempo horrível esse. Verdade. Mas hoje nós vivemos há um tempo, e já vem de muito tempo, onde nós não falamos com Deus. Nós não ouvimos a Deus. Nós não criamos habilidade, não nos relacionamos com Deus. E parece que está tudo bem. A gente assusta falar de 400 anos que Deus não falou. Mas a igreja vive dias hoje em que ela não fala. Ela não conversa. Ela não tem diálogo com o Senhor. Ela não ora. Ela não tem intimidade. Ela não tem experiência nenhuma com o Senhor. As ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Ovelha ouve voz. Ovelha ouve o seu pastor. E eu não estou falando eu aqui, pastor terreno. Se você não ouve a Deus, tem um problema grave. Você vai ficar para trás. Jesus está voltando. Ouvir a Deus é algo imperativo para todos. Não é um privilégio do pastor Alisson. Não é um privilégio dos irmãos que participam da diretoria da igreja. Não, não é, irmãos. Vai na mensagem de domingo passado. Lembra da mensagem do domingo passado? Tem 3 tipos de crente. Tem um crente que ele já ouviu falar de Jesus. Tem um crente que ele já ouviu falar de Jesus e ele faz um monte de coisa para Jesus. Faz um monte de coisa que ele quer. E a Bíblia é clara. Jesus vai dizer para ele, eu nem te conheço. Mas tem um crente que além dele conhecer Jesus, Jesus o conhece. Jesus o conhece. Querido, nós precisamos viver um tempo e entender que é algo imperativo relacionar com o Senhor. É preciso relacionar com o Senhor. Queridos, não é uma religião. Não é uma religião.
não há dogmas batistas, assembleanos, católicos. É algo muito maior. Eu estava vendo uma peça de teatro lá de 2016 hoje, que a Nilza fez aqui. E o Júlio fez o papel principal. Chorei depois dela. Tinha você vai lembrar, Nilza, um isopor na mão do Júlio, com um buraco do coração vazio. E ali os meninos aqui atrás, cada um vem e tenta oferecer alguma coisa para preencher esse coração. E aí vem um monte de propostas que não enchem o nosso coração. E uma delas era a religião. Porque religião nenhuma preenche o nosso coração. Só Jesus. Só Jesus. Se você não tiver uma experiência com Jesus, se você não ouvir a voz de Jesus, cuidado. Cuidado. Jesus não está cravado na cruz. Ele vive. Glória a Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Queridos, presta atenção. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Há algo que você precisa, há algo que você almeja, há alguma necessidade na sua vida, há alguém que vem, que supre, há alguém que vem e preenche e faz algo que você nem consegue entender. Só Ele tem resposta. Para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Queridos, nós precisamos pensar, isso aqui é uma oração. A gente pode pegar aqui essa palavra, não é criar um ato religioso, um método, um antídoto, não. Mas eu preciso saber me apresentar diante de Deus o que eu trago, o que nós falamos. Por que que Paulo se dirigia a Deus? Porque ele sabe que ouve, o Senhor ouve, e ele encontrava suas respostas. Vamos em Romanos 8. Romanos 8, versículo 9. Vocês, plural, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Presta atenção. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em você, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Queridos, nós precisamos olhar para esse texto. O apóstolo Paulo agora está dizendo à igreja de Romanos,
O mesmo Paulo agora faz afirmações. Nós não estamos na carne. Ou não? Ou não? Vivemos em carne ou em espírito? Ele está dizendo aos romanos, mas isso é para eu pensar. Paulo agora está escrevendo à Igreja Batista Moriá, a igreja do Senhor, a noiva, aqueles que vão morar no céu. Ei, vocês, porém, não estão na carne. Queridos, nós precisamos pensar, e a vida, a caminhada, nosso dia a dia, com as verdades bíblicas. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele tinha necessidades financeiras, sim ou não? Ele trabalhava, sim ou não? Trabalhava, tinha necessidades financeiras. Fazedor de tenda, era um empreendedor. Ele dependia dos outros financeiramente, sim ou não? Trabalhador. Tem problema depender, né, como pastor, como obreiro de obra, está tudo bem, irmãos. Só estou falando da pessoa do apóstolo Paulo. Porque a necessidade, a caminhada, nós estamos no mundo. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Porque nós precisamos pensar o que é ser guardados desse mal, desse dia a dia. Irmãos, nós que somos igreja, somos detentores dos oráculos de Deus, da graça do Senhor, do poder do Senhor. Nós temos palavra de vida eterna, porque em Cristo habita em nós, ou não? Há um Espírito, e aqui Paulo faz um trocadilho, ele usa Espírito de Deus e Espírito de Cristo, porque ele está evidenciando aos romanos a deidade do Senhor, porque Jesus é Deus, e a gente não pode ter dúvida disso, e foi Ele que morreu e ressuscitou para nós. É necessário que eu vá para que venha o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo do pecado. Estávamos falando aqui na escola bíblica hoje. Irmão, tem pecado e pecadinho. Que é isso, pastor? Irmão, tem pecado e tem pecadinho. E a gente precisa tomar cuidado com o que é pecado. Há uma coisa muito maior. Isso assusta a igreja. Irmãos, uma pessoa que não bebe, não fuma, não prostitui, não rouba, faz nada de errado. Sem Jesus ela vai para onde? Para o inferno. Lá em João 16:8 diz: porque quando Ele vier, vai convencer o homem, o ser humano, do pecado singular. Verso 9 vai dizer: do pecado porque não crê em mim, Jesus. É algo muito maior. Então a igreja precisa saber, há o Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e Cristo que habita em nós, que se mistura. Irmão, não é uma coisa muito poderosa e não dá para entender muito mesmo não. E eu quero fazer uma terça da amizade lá no céu. Senhor, senta aí que tem uma caixinha aqui cheia de perguntas. Vai respondendo aí, desenrolando esses mantos aí, porque eu quero saber. É ou não é? Terça-feira, terça da amizade na casa do Renan, irmãos. Amém? Quem não sabe aí, está boiando aí, os meninos na terça da amizade fizeram uma caixinha para me colocar à prova, irmãos. Cheiro de pergunta lá. Bom demais, bom demais. Amo vocês. Queridos, nós precisamos pensar a nossa caminhada com Jesus.
Irmãos, coisa triste é quando a gente vive atos religiosos. O Espírito de Deus habita em você, ou não? Habita ou não, irmãos? Habita ou não? Irmãos, igreja é composta de quê? Ah, pastor, de enfermos. É, verdade. Mas de salvos. Igreja é formada de salvos. Todo ímpio tem uma certeza que vai morrer. Todo cristão tem uma certeza, qual que é? Vai para o céu, irmãos. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em você, o corpo, na verdade, está morto, é uma carcaça, por causa do pecado. Mas o Espírito é vida. Mas o Espírito é vida. Por causa da justiça, vai lá em João 16, 10. Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele é juízo. Mas a justiça de Deus é sobre nós, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Quando nós vivemos para o Senhor. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o nosso corpo mortal. Irmão, nós podemos passar muitas lutas, muitas necessidades, mas só de nós já termos certeza da salvação, já é algo para alegrar a nossa alma. O meu dia já começa assim, glória a Deus. Maranata, hora vem Senhor Jesus, estou pronto. Pai, seja feita a tua vontade. Por meio do seu Espírito, que habita em vocês, termina o verso 9. Queridos, é imperativo a vida do cristão. A gente erra, a gente peca, é um desvio, é um tropeço. A gente volta na cruz. Senhor, perdoa o meu pecado. Não é uma prática, não é algo programado. Quando eu sair daqui da igreja, vou fazer tal coisa errado. Alguém programa isso, irmãos? Não, não programamos. O pecado na vida do cristão é um acidente. É um acidente. Jesus não é uma religião. Paulo evidencia a deidade de Jesus. Ser filho de Deus é pertencer, é ser a habitação do Cristo em nós. Irmãos, aqui agora eu quero caminhar um pouquinho para a gente pensar. Sabe por que a igreja hoje cai muito em descrédito? Porque aqueles que carregam, ou que deveriam carregar, palavras de vida eterna, não as têm. Aqueles que deveriam ter palavra de esperança, não têm. Aqueles que deveriam estar fluindo deles rios de águas vivas, não fluem. Pastor, mas o senhor não sabe a minha vida, eu estou com muitos problemas. Irmãos, eu também. Mas a minha prioridade continua sendo Deus. Minha prioridade continua sendo Deus. Lembra da mensagem que eu preguei aqui, que eu tenho 2 medos? Irmãos, eu tenho medo de morrer. Não é de apodrecer meu corpo. Não é de perder a minha esposa e meu filho. Mas de não cumprir aquilo que o Senhor espera de mim. De não entregar a mensagem que Ele colocou, que Ele confiou na minha vida. De não ser o Cristo que Ele espera de mim. Se eu quero ser chamado de cristão,
Se eu quero ser reconhecido como servo, é imperativo servir. Irmão, nós precisamos pensar naquela família que a gente se coloca de joelho, que tem identidade. Nós precisamos pensar nas famílias que não têm o Jesus que você tem, que não tem o Pai espiritual que você tem, que não tem a salvação, a esperança que você tem. A gente vive um evangelho tão do umbigo da gente, que a gente só pensa em nós e no nosso ventre, que a gente não consegue ver a graça de Deus, o favor de Deus. Ouvi uma mensagem, isso eu comentei também no culto de quinta-feira, essa fala não é minha, porque eu estou sempre alimentando da palavra, seja lendo, seja ouvindo bons pregadores, e nenhum deles, o pregador falou assim, não sei, acho que foi até o Giane que mandou isso para mim. Nós sabemos que nós somos chamados a ser sal da terra. Nós sabemos que o sal, ele tem uma característica de dar sabor. Gaúcho, um churrascão sem sal, hein? Não vale nada. Mas uma carne com sal temperada é uma delícia. O sal também tem outra propriedade. Qual é? Fazer a carne não perder. O exemplo disso é o bacalhau. O sal conserva. Nós somos chamados a ser sal. Então, nós como cristão devemos dar sabor? Sim. Nós como cristão devemos preservar a carne, gerar vida? Sim. Mas há algo que o sal faz na gente. Há algo que o sal faz conosco. Dá sede. Quando você come uma comida salgada, o que acontece? Você fica numa bebeção d'água, porque o sal gera sede. A igreja hoje não tem gerado sede nas pessoas. A igreja hoje não tem gerado sede nas pessoas. Irmãos, isso é grave. Isso é grave. Há um desvio. Eu quero ser filho de Deus. Mas estamos longe disso. Estamos longe disso. Jesus não é uma religião. Ser filho de Deus é pertencer, é ser a habitação de Jesus. E aqui nesse texto, ele no verso 10, se porém Cristo está em você. No verso 11, se porém o Espírito estiver em você. São duas condicionais. Poderemos ser ou não. Poderemos ter aqui no nosso meio pessoas que têm o Espírito Santo ou não. Mas o meu desejo, a minha oração, como em Paulo, é que todos nós venhamos nos aprofundar no Senhor. Sejamos enraizados pelo Senhor. Que Ele cresça em nós, que Ele preencha. E que a gente se esvazie daquilo que não é dele. Desvista das suas preocupações humanas. Desvista daquilo que você gosta, daquilo que tem te consumido, dos seus projetos. Se lance nos projetos do Senhor. Seja servo, sirva. Sirva ao Senhor. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. O mais ele fará. Se Cristo habita em você, verso 10, há vida. As pessoas lá fora estão procurando vida. E elas acharão em nós. Acharão em nós. Se o Espírito habita em nós,
Ele nos vivificará. Vivificará. Ainda Paulo, vão lá em Colossenses. Colossenses 1. Verso 26. E eu quero caminhar para encerrar com esse último texto. Então nós vimos Paulo falando aos Efésios, aos Romanos e aos Colossenses. Agora Colossenses. Verso 26 diz assim: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. O que nós estamos falando? Do Evangelho. Olha, algo que esteve escondido, algo que não era claro para a igreja, agora foi manifesto. Mas foi manifesto na época de Paulo, acho que escondeu de novo. Porque as pessoas não conhecem o Evangelho mais. Elas conhecem igreja. Elas conhecem dogmas. Não corta cabelo. Você não pode cortar cabelo. Uma mulher não pode usar calça. Mas Cristo elas não conhecem. Elas sabem que não pode usar calça. Sabem que não pode cortar cabelo. Mas não conhecem Cristo. Havia algo que estava escondido, era um mistério. Mas agora foi revelado. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Eu sei, a mim foi revelado. Aonde eu vou, eu levo os oráculos do Senhor. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu que tenho dado. Querido, aonde eu vou, vai comigo. Sou sal da terra e luz do mundo. É preciso pensar que há algo que foi revelado aos seus santos. Foi ou não foi? Tal não está revelado, ou está escondido? Irmão, tem gente que não tem uma Bíblia no celular. O que é que Deus fala com ele? Irmãos, eu tenho a minha Bíblia do celular, ela é toda marcada. Toda marcada. Eu tenho minha Bíblia de papel, não sei quantas Bíblias eu já troquei, toda marcada, toda rabiscada. É a minha espada. Deus fala comigo, seja por ela ou nos meus ouvidos. Deus não é algo escondido só para alguns, não, querido. É preciso entender que há algo mais, não está escondido. Olha o verso 27 comigo. Acompanha aí. A estes santos quis dar a conhecer. A estes santos quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. E aqui tem algo que é lindo, irmãos, que é Cristo em vocês. Cristo em vocês, a esperança da glória. Irmãos, a esperança do mundo é eu e você, irmãos. Irmãos, Jesus vai vir buscar a igreja. Jesus não vai ficar ministrando o coração de um e de outro, não, que Ele vai usar eu e você. Porque nós somos responsáveis com o nosso próximo. É você que vai ser Jesus na vida de quem está do seu lado. É você cheio do Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, traz alguém para poder falar. É você que vai falar. É você que vai anunciar o ano aceitável do Senhor. É você que vai marcar a sua geração, a sua família. Irmão, nós precisamos assumir a responsabilidade como igreja da nossa família. Papai e mamãe vai para o céu ou para o inferno, conhece Jesus ou não? Titi e titia, conhece Jesus ou não? Lembra do meu primeiro medo daquela mensagem? Medo de não entregar a mensagem. O primeiro medo qual era? Das pessoas não verem Cristo em mim. Eu tenho medo que alguém que relaciona comigo, que me conheça, eu não conheço a Cristo. Você nunca viu Ele agindo em mim? Como assim?
O problema é meu, irmãos. Eu fui chamado a fazer não o que eu quero, a fazer o que Cristo faz. O evangelho não é o meu. O ministério não é o meu. A estes. Quando fala santos aqui, irmão, não é aquele que nunca peca, não, irmãos. É nós. A esses que são igreja, a estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério. Lembra que nós somos vasos de barros com tesouros dentro de nós? Esse é o tesouro. Há algo do Senhor que é uma riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, a esperança do mundo, a salvação para o mundo, a salvação da nossa casa. O evangelho está muito escondido, precisa ser manifestado. Cristo em nós é a esperança do evangelho ser manifestado, de Cristo ser glorificado nessa terra. Precisamos ser encontrados como pessoas cheias de Cristo. Irmãos, nós precisamos pensar, aquele que está em Cristo é nova criatura. Ele não é cheio de si. Ele não é um doente consigo mesmo, com os seus projetos. Ele não pensa só nele. Ele apresenta a sua família. Ele preocupa com a igreja. Ele preocupa com o seu vizinho. Ele preocupa com tudo. Ele não é um doente. Ele não é um narcisista. Ele é alguém que se aprofunda, que permite que o Senhor adentre a sua vida. Verso 29, eu encerro. E para esse fim, Paulo dizendo, eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera em mim poderosamente. Irmão, nós precisamos pensar a obra de Cristo. Não dá para viver dias de evangelho raso. Seus amigos vão para o inferno. Seus vizinhos vão para o inferno. Seus clientes vão para o inferno. Feche os seus olhos. Eu queria que você orasse. Eu queria que você falasse com Deus. O meu desejo é que realmente o Senhor tenha falado ao seu coração. O meu desejo é que realmente você saia daqui convicto que aquilo que foi testificado no seu coração e na sua mente não são as minhas palavras. Não foi uma ação de um culto religioso, mas poder de Deus na sua vida. Foi a palavra que entrou no seu coração e alcançou terra fértil. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai, aqui está a tua igreja. Pai, aqui está o teu povo. Pai, nós caminhamos com tanta dificuldade. Tantas são as dúvidas. Tantas são as nossas inquietações. Tantas são as nossas inquietações. Baixe sua cabeça, querido. Fale com o Senhor. Ele quer falar com você. Busque a sua experiência. Esquece que você está aqui neste lugar. Não é um rito religioso. É uma experiência. É algo novo. Pai Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Pai, tantos corações. Pai, temos pessoas conectadas em suas casas.
Pai, temos pessoas que estarão assistindo essa mensagem daqui uma semana, daqui um ano, daqui 10 anos. Pai, que essa palavra venha ecoar nos corações. Pai, que o Senhor venha, Deus, sobre cada família. Pai, que o Senhor venha ministrar, ó Deus, salvação e graça, restauração. Pai, seja o Senhor aqui a cumprir, ó Deus. Veio o Senhor aqui de encontro a essa palavra pregada. Pai, transforma coração. Transforma aqui vidas. Transforma aqui vidas. Queridos, eu não sou disso. Eu não sou muito. Os irmãos me conhecem. Eu queria orar por você. Eu não sei como encontra seu coração, como está a sua vida. E tenha certeza que não nos cabe juízo. Ninguém de nós temos direito de julgar ninguém. Mas ali na ceia, em 1 Coríntios 11, quando nós lemos: se nós julgássemos a nós mesmos, se nós avaliássemos nosso coração, nós encontraríamos salvação, acharíamos graça, acharíamos transformação. Permanece de cabeça curvada, querido. Permita que o Espírito Santo ministre na sua vida. O culto não acabou. Você que está aí sentado, eu queria convidar você a levantar a sua mão. Eu não vou te chamar aqui à frente. Você que ouviu essa mensagem, de uma certa forma ela tocou no seu coração. Provavelmente você tem vivido uma experiência com o Senhor. Provavelmente você tem crescido no Senhor, mas algo tem te travado, algo tem impedido de você ouvir ao Senhor. E você sai daqui com sede, porque essa palavra te deixou com sede, porque você quer ter um ouvido habilitado a ouvir ao Senhor. E eu queria ir aí orar com você. Se tiver alguém, que você levante as mãos. Aleluia. Se tiver alguém que levante as mãos, eu quero ir aí orar com você. Aleluia. Aleluia. Cristo crucificado.